Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição conjunta da Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação e da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Começo por cumprimentar a doutora Rosário Farmaus, Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, a quem agradeço a disponibilidade de estar presente aqui. Esta audição foi pedida por requerimento pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata na Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, por ser um tema de âmbito desta Comissão. E foi também a requerimento do Partido Social Democrata pedida a audição desta Comissão na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Assim, a pedido do Presidente da 10ª Comissão, deputado Pedro Roque, e de acordo por unanimidade dos membros desta Comissão, ficou decidido ser feita esta audição conjunta, que será presidida por mim, enquanto Presidente da Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, porque o Sr. Presidente não pode e a Sra. Vice-Presidente também vai fazer a audição. Ficarei então eu a presidir enquanto Presidente da Subcomissão de Igualdade. Esta audição tem uma grelha de tempos definida e é constituída por duas rondas, que passo a anunciar. Na primeira ronda, o autor do requerimento disporá de 5 minutos. Em seguida, a Sra. Presidente disporá de 10 minutos para responder às questões colocadas. Após esta primeira ronda, teremos uma segunda ronda, que cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos. Esta ronda iniciar-se-á pelo Partido Socialista, seguida do Partido Social Democrata, depois do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS e do PAN, e da deputada não inscrita, que terá 2 minutos. Após a ronda dos grupos parlamentares, a Sra. Presidente disporá de 20 minutos para responder às questões colocadas. Vamos então dar início à audição. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do Partido Social Democrata, autor do requerimento, que disporá de 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero, naturalmente, antes de mais, saudar a doutora Rosário Farmaus, Presidente da Comissão Nacional da Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, por estar aqui conosco hoje. O Grupo Parlamentar do PSD entendeu fazer este requerimento e chamar aqui a Sra. Presidente no sentido de apurarmos, face a este período excepcional de pandemia em que atravessamos e em que as medidas de confinamento e perda de rendimentos e outras, e as situações de as crianças e os jovens estarem confinados a um ambiente exclusivamente familiar, estarem naturalmente mais vulneráveis e sujeitos à exposição de um maior risco de violência e de abusos, aliás, como acabou até por ser relatado na comunicação social e como acabou até por ser relatado no âmbito das chamadas da linha do SOS Criança e da linha específica que foi criada para este efeito da pandemia. Nós tivemos conhecimento que, naturalmente e por consequência da pandemia e das medidas de confinamento, que as visitas e toda a atividade presencial de monitorização das crianças e jovens, nós até conseguimos compreender porque foram diminuídas. Julgo que até a Sra. Presidente terá dito que se resumiam ao estritamente necessário, em virtude também destes trabalhadores estarem em teletrabalho, e naturalmente que isso deixou as crianças, os jovens e todas as situações de risco e perigo já assinaladas a uma situação de, não quero dizer abandono, mas quero dizer muito mais entregues a si próprias, sem o olhar permanente do sistema. Com esta situação e também com o facto de a escola e da ausência da escola presencial, naturalmente que todas estas situações potenciaram um risco maior e agravado para as crianças e para os jovens, e nós entendemos pertinente chamar aqui, chamar aqui a Sra. Presidente para fazer um balanço daquilo que aconteceu nesta fase de confinamento, que não está ainda totalmente
finda e também temos receio que não tenha ainda findado por completo e que face ao surto não estar ainda completamente debelado, podermos ter de tomar medidas similares no futuro e naturalmente que queremos estar todos mais bem preparados para estas situações. Eu queria gostava que fizesse um balanço sobre o que aconteceu sobre este período, que sabemos que foi um período difícil. Queria perguntar-lhe também se efetivamente já foram retomadas as visitas e o acompanhamento presencial e regular que as CPCJs fazem a estas crianças e estes jovens que estão em situação de risco, e também gostaria que nos dissesse como é que foi suplantado ou como é que a Comissão Nacional prevê que se possa suplantar a ausência da escola relativamente à monitorização destas crianças. Todos sabemos, aliás, foi dito agora aqui na audição anterior, que realmente a ausência da escola potencia estes riscos e potencia que estas crianças estejam menos observadas. E por isso eu queria perguntar quais foram as estratégias que foram adotadas no sentido de acompanhar estas crianças, sendo que a maioria dos casos e da detecção deste risco tem muito a ver e acontece muito com a presença física na escola e o acompanhamento que toda a escola fornece. Nós temos ideia de que isto é uma situação que não foi a pandemia que criou, que isto, as crianças e os jovens são naturalmente em situações de pobreza, em situações de emergência, são sempre vítimas mais vulneráveis e mais frágeis, que naturalmente numa situação como esta, como aconteceu com a pandemia, entregues a si próprias e confinadas à sua família e às suas casas, pode ter potenciado todos esses riscos. E gostaríamos de que traçasse aqui quais foram as medidas que o sistema adotou para suplantar estas situações. Muito obrigada por agora, é tudo. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à doutora Maria do Rosário Farmhouse, da Comissão Nacional da Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que disporá de 10 minutos para responder às questões colocadas. Então, muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Agradeço a oportunidade de vir a esta comissão. Tenho comigo a doutora Maria João Fernandes, Vice-Presidente da Comissão Nacional. É um gosto estar aqui convosco para partilhar aquilo que tem sido o trabalho da Comissão Nacional e das CPCJs a nível nacional durante este período, o período mais desafiante das nossas vidas, o período mais difícil deste século, que espero que se encontre o fim à vista, pois as consequências são sempre muito grandes. Eu gostaria, vou só tentar perceber como é que isto passa. De uma forma, eu sei que tenho 10 minutos e, portanto, vou aproveitar cada minuto. De uma forma muito rápida, só clarificar, porque muitas vezes até na própria comunicação social há alguma confusão entre a Comissão Nacional e as CPCJs. A Comissão Nacional é o organismo público que tem como missão contribuir para a planificação na intervenção das políticas públicas, de acompanhamento e avaliação da ação dos organismos públicos. As CPCJs são instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional. É aí o grande desafio da Comissão Nacional, no sentido de poder dar orientações e garantir a resposta protetiva, principalmente em tempo de pandemia, com as comissões com autonomia funcional, que visam promover os direitos das crianças e dos jovens e prevenir ou pôr termo a todas as situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, desenvolvimento e educação. As CPCJs atuam no perigo, as entidades de primeira linha atuam no risco. Dizer-vos que em Portugal temos 310 CPCJs distribuídas por todo o continente e regiões autónomas. Temos neste momento, em período desde janeiro de 2020, as 310 CPCJs estão a acompanhar 45.745 crianças e jovens em Portugal.
Como também devem já conhecer, esta pirâmide que é muito conhecida e reconhecida internacionalmente como o sistema de proteção português. O sistema de proteção português é um sistema que tem o princípio da subsidiariedade, e que, no fundo, o sistema somos todos nós. Na base, cada um de nós, enquanto cidadãs e cidadãos, enquanto famílias, enquanto vizinhos, enquanto amigos, conhecidos, tendo depois as entidades com competência em matéria de infância e juventude, e aqui, em tempo de pandemia, dizer que estas entidades estiveram fechadas, algumas já reabriram, outras continuam fechadas, e estas entidades que lidam no dia-a-dia com as crianças e com os jovens eram, e como disse a senhora deputada, e muito bem, as principais entidades que faziam chegar as situações, que identificavam sinais de risco ou de perigo e que faziam chegar as situações às CPCJs. Quando o risco não é protegido e passa para uma situação, não é subtraído e passa para uma situação de perigo, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens então têm o dever de atuar e, não havendo consentimento dos pais e a oposição da criança, ou quando os acordos de promoção e proteção não são cumpridos, passará a ser os tribunais ou o sistema judicial português. O grande desafio desta pandemia é que a base da pirâmide esteve, e como muito bem se compreende, porque ninguém sabia o que é que ia acontecer no início da pandemia, esteve encerrada para a proteção de todos nós, o que significa que os desafios foram muitos. De facto, a Comissão Nacional, desde logo, desde o início da pandemia, tentou, por um lado, produzir materiais para divulgar junto da opinião pública, materiais que tinham a ver com a questão dos desafios da Covid-19, dos desafios que as famílias enfrentavam, dos desafios que as crianças e os jovens enfrentavam e os profissionais. Portanto, foi desenvolvendo sempre ao longo destes meses uma série de materiais que aqui estão só elencados para terem uma ideia da produção da Comissão Nacional. Semanalmente, dicas do nosso projeto ADEL, um projeto de parentalidade positiva para pais, visto que a parentalidade foi o grande desafio. Passámos a ter uma parentalidade fechada em casa, nunca as crianças e as famílias tiveram tantas horas fechadas no mesmo espaço, e isso trazia desafios acrescidos e perigos acrescidos, como foram aqui referidos pela senhora deputada, perigos acrescidos, porque se por um lado as crianças foram e estão a ser, e esperemos que continuem, as menos infectadas, por outro lado são sem dúvida as mais afetadas pela Covid-19. E por isso este olhar importante, este foco grande nas crianças, porque elas sofrem todas as consequências desta pandemia, quer a curto, quer a médio, quer a longo prazo. Desde o início da pandemia, houve logo a preocupação por parte da Comissão Nacional de produzir orientações às CPCJs, no sentido de as ajudar a encontrar este equilíbrio necessário. Ponto principal: nenhuma criança pode ficar em perigo, desprotegida, por as comissões estarem eventualmente fechadas. As comissões não fecharam, as comissões tiveram que encontrar novas formas de trabalho. E logo no início de março foram dadas orientações concretas, não só da necessidade do plano de contingência, naturalmente, como era pedido a todos, sempre tendo em consideração este princípio do superior interesse da criança e também o respeito por aquilo que eram as normas que iam sendo divulgadas pela Direção-Geral de Saúde e pelo Governo, no sentido de encontrarmos este equilíbrio. Logo no início, no dia 9 de março, no nosso ofício circular às comissões, explicámos quais eram os procedimentos a fazer, garantindo que a presença física nas instalações deveria ser garantida, mas, naturalmente, em equipas espelho, para evitar que todos se contagiassem ao mesmo tempo, e o recurso ao teletrabalho, naquilo que é possível de fazer em teletrabalho. Muito do trabalho das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens é trabalho processual de aplicação informática e, portanto, esse pode ser feito remotamente e esse seria feito remotamente. Tudo o que são visitas domiciliárias, novos casos, entrevistas, deveriam ser garantidas. Entretanto, foram saindo vários decretos a decretar estado de emergência e nós fomos afinando, tentando afinar com as próprias comissões aquilo que era a resposta, nunca deixando de reforçar a questão de serem serviços prioritários. Naturalmente que tivemos algumas comissões que sofreram também da Covid-19, em que houve comissários e comissárias infectadas. Tivemos algumas comissões, por instruções do delegado ou delegada de saúde regional, tiveram que encerrar as suas instalações, sempre em articulação com o Ministério Público, sempre em articulação com as entidades locais, no sentido de garantir a resposta protetiva, e se no caso fosse necessário, através também do Ministério Público.
Foram muitas as comunicações e estes ofícios das comissões. Em abril, passando o estado de emergência, houve este reforço a 21 de abril para que a atividade presencial fosse cada vez mais a tempo inteiro. E, portanto, no estado de emergência dizíamos presencial em espelho, garantindo que sempre que possível teletrabalho, quando não possível que nenhuma criança ficasse desprotegida. A partir de abril, sempre presencial, naturalmente que temos comissárias e comissários das CPCJs com doenças de risco, que essas têm que ficar em teletrabalho e, portanto, ter que se articular estas equipas e tiveram que se reinventar. Um trabalho muito importante feito pelas comissões no final de abril foi o levantamento e trazendo esta preocupação muito grande, ou reforçando a preocupação grande que tivemos de a parentalidade fechada em casa traz desafios acrescidos, afeta de forma acrescida as crianças, principalmente se o contexto familiar já é um contexto frágil, e aqui reforçar que os maus-tratos são transversais a todas as classes sociais. Se o contexto é frágil, se já é um contexto de violência doméstica, de consumos dos pais, então as comissões foram olhar para todos os processos de promoção e proteção que tinham de crianças em meio natural de vida, para reavaliarem, para poderem escalar, para poderem priorizar, e aquelas crianças que consideravam que estavam numa situação mais de perigo agravado, em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação e em conjunto com o Instituto de Segurança Social e com as EMATs e com as EATLES, no caso de Lisboa, as equipas de apoio aos tribunais, foram sinalizadas, foram reconhecidas para poderem integrar as escolas presencialmente. De facto, as escolas têm um papel fundamental na vida das crianças, para além de ensinarem aquilo que é muito importante em toda a parte da socialização, do respeito, do balão de oxigênio que estas crianças precisam, e, portanto, foi muito, muito importante este levantamento. Neste momento fomos fazendo também sempre levantamentos de sensibilização, e porque o tempo voa mesmo, queria passar para as medidas desenvolvidas durante este período para fazer face às fragilidades encontradas. A Comissão Nacional lançou a campanha Proteger Crianças Compete a Todos, precisamente para tentar receber comunicações de perigo que reduziram durante o período da pandemia, que vinham através das escolas ou através de outras entidades de primeira linha, e para sensibilizar a sociedade em geral que todos nós temos o dever de proteger as crianças. Foi criada uma linha telefónica que está aqui colocada, foi também desenvolvido com as escolas, isso é muito importante para o futuro, que se calhar falarei depois nos 20 minutos finais, porque já percebi que o tempo voa. Foi criada uma ficha de comunicação para os professores detectarem sinais de perigo neste ensino à distância, distribuída por todos os professores. Tiveram acesso presencial as crianças e os jovens que estavam numa situação de perigo agravado. Lançámos também no nosso site, a partir de dia 1 de junho, a possibilidade de formulário online anonimamente, e estamos a preparar formação para docentes e não docentes também sobre maus-tratos na infância para este período de Covid. E estou mesmo a terminar. Os grandes desafios, se calhar poderei depois desenvolver nos 20 minutos que terei no final, mas no fundo eu até preferia deixá-los mesmo para os 20 minutos, porque assim recolho tudo o que dizem e depois voltarei aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Rosário Farmaus. Passamos agora à segunda ronda, onde teremos a intervenção dos diferentes grupos parlamentares e da senhora deputada não inscrita. Passo agora a palavra à senhora deputada Catarina Marcelino, do Partido Socialista, que dispõe de 5 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada, senhora Presidente. Queria começar por cumprimentar a senhora Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e a senhora Vice-Presidente e agradecer-vos a presença aqui, porque julgo que é muito importante nesta fase nós esclarecermos, e agradecer ao PSD os requerimentos, porque eu julgo que é muito importante nesta fase nós podermos aqui esclarecer e compreender qual é a ação e qual tem sido a ação quer da Comissão Nacional, quer das CPCJs, porque como a senhora Presidente disse, e bem, as comissões, as CPCJs têm autonomia e, portanto, a Comissão Nacional pode orientar o trabalho, produzir orientação,
mas não pode, não manda, usando uma expressão mais coloquial, não manda nas CPCJs. E, portanto, eu julgo que esse esclarecimento é importante, mas também é muito importante nós podermos compreender como é que o país funcionou de facto, porque a informação que nós temos não é muito clara. A senhora deputada Sandra Pereira já aqui expressou e bem as preocupações, porque de facto o que a comunicação social expressa é alguma desarticulação das CPCJs, sobretudo numa primeira fase, e evidentemente que o país fica preocupado, nós ficamos preocupados com a situação que as crianças que estão confinadas em casa em situação de risco têm nas suas vidas. Posto isto, eu gostaria aqui de reforçar duas outras ideias da sua intervenção e algumas preocupações que me parecem importantes. A senhora Presidente falou aqui da importância da base da pirâmide na intervenção. E eu acho que o que nós aqui podemos detectar é que, perante uma realidade como esta, um sistema que está assente numa base de parceiros corre riscos grandes. Isso tem que nos fazer pensar para o futuro, porque nós não podemos ter um sistema para o futuro que ponha numa situação limite, como aquela que vivemos, as crianças em risco, porque nós temos a obrigação, enquanto Estado, enquanto cidadãos, de proteger estas crianças. E, portanto, eu julgo que este é um primeiro desafio que nós temos que ter. Eu gostava que a senhora Presidente depois também nos dissesse o que é que pensa sobre este desafio. E, de facto, é importante perceber que as CPCJs no país estiveram a funcionar neste período. Eu julgo que isso é uma mensagem importante, de alguma forma tranquilizadora. Sabemos que em 310 comissões, provavelmente não funcionaram todas ao mesmo ritmo, todas da mesma forma, mas, de qualquer forma, julgo que essa é uma informação importante. O outro aspecto que eu gostaria muito que desenvolvesse na sua intervenção final tem a ver com esta medida de devolver ou de reenviar novamente as crianças em maior risco para as escolas. Pelo que sei, os números são significativos e eu gostava que a senhora Presidente nos pudesse dar esses números, porque o número de crianças que foram detectadas em risco, e nós sabemos que as 45.745 crianças de que falou não têm todas o mesmo tipo de situação e de risco, e portanto eu gostaria que nos explicasse quais são as crianças que estão mesmo em risco, que tipo de análise de risco ou avaliação de risco foi feita e quantas crianças tiveram depois resposta nas escolas durante esta fase, porque essa informação de facto eu nunca a vi expressa nem na comunicação social nem em nenhum lado, essa resposta que foi dada pelas escolas, conjuntamente com a Comissão Nacional, a Segurança Social, o Ministério da Educação, e eu julgo que essa informação é mesmo muito importante, porque essas crianças voltaram a ter a proteção da escola neste período. Depois a outra informação que também me parece muito relevante, que a senhora Presidente nos possa aqui trazer, é qual foi o modelo ou a metodologia na maior parte das CPCJs, porque obviamente, como eu volto a referir, esta questão das CPCJs terem autonomia funcional, individual, cada uma por si, de terem modelos tripartidos do ponto de vista das instituições que a compõem, cria dificuldades. Num momento como este, é uma grande dificuldade. E, portanto, eu gostaria que nos pudesse um pouco explicar qual foi a orientação que foi dada e qual foi o tipo de resposta que foi dada nas visitas presenciais nas casas das crianças, porque essa é uma das questões que que nos levanta dúvidas, que tem criado algumas dúvidas, que é o acompanhamento através de telefone das crianças, o que obviamente não nos parece muito adequado, mas provavelmente há uma explicação e nós gostaríamos de ouvir. Senhora Presidente, eu queria mais uma vez agradecer-lhe a vinda aqui, dizer-lhe que nós temos que compreender que este é um momento muito difícil, que este modelo é um modelo que tem funcionado bem com as escolas como aqui um fator essencial de sinalização e proteção das crianças, mas a verdade é que as escolas ficaram fechadas, obviamente numa situação
de limite, não é? Que foi a situação da pandemia, eu estou a terminar, situação de pandemia, mas eu acho que este também é o momento de nós pensarmos como é que vamos reiniciar o próximo ano letivo e como é que vamos encontrar resposta quando estas instituições fundamentais falham no sistema. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Partido Social Democrata, que dispõe de... Não, vai ser... peço desculpa, não era essa informação. Sandra Pereira, que dispõe de 5 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que a Sra. Deputada Emília Cerqueira será na próxima com o IAC. Deve ter decidido a sua confissão. Bom, Sr. Presidente, mais uma vez, muito obrigada pela exposição que nos fez. Como lhe dizia, isto é um tema para nós muito preocupante, até porque, doravante, nós não sabemos muito bem como é que vamos reagir, tendo em conta que ainda teremos a possibilidade de viver numa situação ou de confinamento ou de semi-confinamento, onde, naturalmente, o sistema de proteção estará menos rigoroso ou menos observador, ou pelo menos não na sua plenitude, digamos assim. Eu sei que foi criada uma linha específica para denúncias nesta fase da pandemia. Também já ouvi a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social dizer que esta linha tinha sido significativamente utilizada e era exatamente isso que eu lhe queria perguntar. Qual foi a utilização que foi dada a esta linha, quantas denúncias e qual é a metodologia e o procedimento que usaram para fazer o crivo destas chamadas, porque também sei que no âmbito destas chamadas houve questões relacionadas com abusos, com violência, mas também questões de desabafo, questões de uma série de pluralidade de outras questões que, não sendo disciplinas, não seriam naturalmente o objeto da ação da Comissão Nacional. Depois queria também dizer que eu sei que foi montada uma estratégia com a escola para efeitos de abandono escolar, ou seja, quando os pais não respondiam ou estariam ausentes ou quando não se conseguia contatar com a criança, portanto os professores encaminhariam nomeadamente isso para a Comissão Nacional, davam conta disso e depois haveria uma atuação. Eu perguntar-lhe qual seria a atuação que foi efetuada, não sei se me consegue dizer quantos números e quantas incidências destes casos é que aconteceram efetivamente e se isto, porque do abandono escolar é razoavelmente fácil, a criança não responde, não aparece nas aulas por videoconferência, é razoavelmente fácil, é muito objetiva esta identificação. Outras identificações, detecções ao nível de risco de violência, de abuso, quais foram as estratégias que foram montadas para se detectar, tendo em conta esta distância natural que existia relativamente à escola. Depois gostaria de saber se estão em pleno retomadas, eu creio que não, as visitas, e também gostaria de saber, porque eu fiquei com a ideia que, na altura, já percebi que houve várias fases de atuação da CPCJ e em que houve alturas em que foram as visitas reduzidas ao mínimo estritamente necessário. E eu perguntar-lhe quais são os casos objetivos em que esse mínimo estritamente necessário, sendo que é sempre difícil discernir nestas situações em que há denúncias ou que há risco de violência e de abusos, o que é isso do estritamente necessário, se é que se pode assim dizer. E depois, também sei que foram privilegiadas formas de contacto com as crianças que não presencialmente, mas por forma a segui-las, quer por chamadas telefónicas, quer por videoconferência, em alguns casos, também sem disto. Eu queria só perguntar-lhe, isto é mesmo uma pergunta retórica, qual foi a eficácia, qual é a avaliação que faz da eficácia desse acompanhamento, sendo que nunca conseguimos discernir se a criança estará sozinha ou não estará sozinha, estará a responder na presença de um adulto. Portanto, a dificuldade da veracidade dessa conversa com a criança não é muito fácil.
E depois, para terminar, também sei que a estratégia da Comissão Nacional passou por ser uma estratégia de informação à sociedade, para que a sociedade e a comunidade ficassem mais atentas e esclarecidas para poderem denunciar estas situações. E a minha pergunta era, ou seja, foi basicamente uma estratégia de informação, digamos assim, para que a sociedade também pudesse reagir. Qual é o balanço e o feedback que tem dessa estratégia de informação, sendo que eu acho que aquela velha máxima que se aplica muito na violência doméstica entre homem e mulher, não se mete a colher, também existe um bocadinho relativamente às famílias. Portanto, por omissão, nós achamos às vezes que nem sempre temos a obrigação de denunciar ou de, nem que seja uma suspeita pura e simples. E eu queria saber quais são os resultados que a Sra. Presidente tem, digamos assim, dessa estratégia de informação, se deu frutos ou não, era bom que desse. Eu julgo que isto é um trabalho insistente, que não é, naturalmente, não se faz de uma vez, que é sempre a fazer, mas gostaria para já de uma avaliação sua. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português, que dispõe também de 5 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a doutora Rosário Farmhouse, Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, de agradecer também a intervenção inicial que fez. Eu peço desculpa, eu cheguei um bocadinho atrasada, não ouvi a intervenção inicial toda, cheguei agora mesmo do Porto, mas acho que também há preocupações que são comuns, que já foram aqui colocadas, e algumas delas eu não as vou repetir, mas não posso aqui deixar de manifestar que, efetivamente, este contexto que nós vivemos nos coloca preocupações acrescidas, nomeadamente em situações que possam ficar escondidas. Ou seja, se havia situações de risco e de perigo que no passado seriam também elas difíceis de detectar, perceber também, porque é esta a sensibilidade que nós temos, que neste contexto, naturalmente, por força de uma ausência de comunicação, de uma ausência de presença das crianças na escola, às vezes de uma maior proximidade também junto daqueles que são exatamente os que exercem a violência sobre as próprias crianças, ou seja, perceber também se têm esta sensação, se têm algum elemento que possa dizer que houve efetivamente mais situações escondidas e que teve que ser feito um outro tipo de trabalho para se tentar chegar a elas. Era importante percebermos isto. Nós sabemos, ou seja, isto não é por uma questão de responsabilidade, naturalmente, das CPCJs, é objetivamente o contexto que vivemos, que coloca um conjunto de dificuldades e de obstáculos que face às funções que são exercidas pelas CPCJs, os meios que existem e a forma como essas funções são exercidas, não é? Baseando-se em visitas, até em entrevistas e em conversas, que naturalmente que nesta realidade fica muito mais difícil. E esta questão das situações que estão escondidas, para nós era importante também perceber, para podermos naturalmente esclarecer. Já houve aqui também essa referência e no vosso sítio eletrónico tem exatamente essa informação relativamente à linha que foi criada das crianças em perigo. Eu não sei se deu alguns dados concretos, mas era importante também percebermos esta utilização, percebermos o tipo de situações que foram mais solicitadas por via desta linha de contacto, para também termos naturalmente aqui alguma noção de um conjunto de realidades que se passam nestes contextos. Eu não partilho, posso estar enganada, a doutora Rosário Farmhouse dirá, eu não partilho que seja fácil identificar nas situações de videoconferência o abandono escolar. Eu acho que até será mais difícil, muito sinceramente, por força das desigualdades que existem em relação aos meios de informação, às tecnologias, ou seja, nós sabemos que há dezenas de milhares de crianças no nosso país que não têm computador em casa para poder fazer para ter as aulas no chamado ensino à distância. Até nos chegaram situações caricatas de crianças que não tinham internet e que foram tentar, até com o próprio telemóvel, arranjar um bocadinho da internet do vizinho para fazer algum acompanhamento de alguma coisa, ou seja, temos até situações desta natureza, ou seja, com esta realidade é difícil, diria eu, fazer aqui um discernimento do que possa ser um abandono escolar na definição que ela está tipificada e que a Comissão Nacional adota, daquelas que são as dificuldades em aceder
à escola neste momento. Pronto, e isto também era uma reflexão que gostaria de ouvir da vossa parte. Naturalmente que o que se coloca aqui é o caminho para o futuro, o desafio de que a doutora Rosário falava há pouco. Naturalmente que não é, penso eu que será muito difícil continuar numa situação em que há ou um número reduzido de visitas ou uma ausência de visitas numa realidade como esta, não é? Sob pena de haver muitas situações que não têm o acompanhamento devido e que não têm sequer a identificação que têm que ter para fazer uma intervenção atempada antes delas se tornarem situações mais graves. E era importante perceber efetivamente de que forma é que se vai fazer este retomar de alguma atividade do acompanhamento das crianças da forma mais tradicional, colocamos assim a expressão. É importante aqui também saber se o recurso a outras ferramentas, seja no acompanhamento telefónico, seja também pela videoconferência, resultou nos mínimos que se propunha a resultar, não é? Porque nós não entendemos tudo substitutivas. E também gostaria, naturalmente, de ouvir a vossa opinião sobre isto. Uma outra questão muito rápida, eu estou mesmo no limite. Têm também no vosso sítio eletrónico a identificação de um formulário de comunicação de situação de perigo, uma ficha de denúncia, que penso que foi disponibilizada também para as situações da videoconferência, ou seja, para que neste contexto do ensino à distância também houvesse, diria eu, uma participação por parte das escolas. Não sei se houve algumas ou não, era perceber se neste contexto de ensino à distância esta ficha foi também ela utilizada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que dispõe de 2 minutos para fazer a sua intervenção. Ouvem-me? Perfeitamente, Sra. Deputada. Sim, senhora. Então, eu iria, antes de mais nada, iniciar por cumprimentar a doutora Rosário Farmhouse e agradecer a sua apresentação, efetivamente muito elucidativa. Algo que este ambiente de emergência sanitária nos mostrou de maneira absolutamente inequívoca é que, e usando as palavras da doutora, os mais afetados normalmente pelas desigualdades, os mais vulneráveis, agora também, neste exato momento, correspondem aos mais infectados, não é? E isto é um elemento que, na minha ótica, é um dos elementos que neste exato momento, e nomeadamente em iniciativas legislativas e medidas e por aí fora, nós necessitamos de não nos esquecermos. É que efetivamente as desigualdades aumentam imensamente em épocas de emergência sanitária. E, igualmente, esta época nos revelou alguma inaptidão ou a necessidade de nós melhorarmos significativamente as respostas sociais relativamente aos mais vulneráveis e, nomeadamente, no que diz respeito às crianças e jovens, e indo já objetivamente as minhas questões eram se houve um aumento de queixas, não é? De maus tratos, de negligência, de violência,
isso assim tudo, neste ambiente de pandemia e se destes relatos, na sua ótica, há maneira de se efetuar uma espécie de recolha de dados socioeconómicos e se existe também a hipótese de nós efetuarmos uma recolha de dados étnico-raciais. Isto porque informalmente e empiricamente as minorias étnico-raciais não têm necessariamente o hábito de recorrer a formulários online para efetuar as queixas. E se existe alguma estratégia especificamente para resolver esta ausência de democracia informática. Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à doutora Rosária Farmhouse, que disporá de 20 minutos para responder às questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares e pela senhora deputada não inscrita. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou então tentar utilizar o tempo da melhor maneira para esclarecer as perguntas todas que foram colocadas. Se calhar, se a deputada Catarina Marcelino deixar, eu vou deixar as do desafio do sistema mais para o fim. Vou começar por aquelas que são mais rápidas e, portanto, falar-vos da linha das crianças em perigo. De facto, e acabo por responder também aqui à senhora deputada Joacine, o número de comunicações de situações de perigo reduziu durante estes meses, nós não temos ainda valores finais porque ainda há uma possibilidade de alguma atualização da aplicação informática. Como sabem, nós baseamos-nos na aplicação informática que as CPCJs introduzem os dados, mas reduziu significativamente e por isso criámos a linha Crianças em Perigo para tentar que a sociedade em geral também pudesse fazer chegar até nós as situações de perigo. E recebemos até ao momento, a linha tem cerca de 1 mês e meio, recebemos até ao momento 121 chamadas. Estas chamadas são essencialmente, e 60% delas são situações de perigo que foram de imediato reencaminhadas para as CPCJs. Outras chamadas, como dizia a senhora deputada Sandra Pereira, são informações, muitas questões relacionadas, e isso a própria Comissão Nacional foi recebendo ao longo deste período, através do secretariado, muitas questões relacionadas com a regulação das responsabilidades parentais, porque em período de pandemia, com casais separados, houve muitas questões relacionadas com esse tema, não que a criança estivesse necessariamente em perigo, mas a impossibilidade de ver um dos cônjuges, dos pais, também foi alguma das questões e, portanto, a linha Crianças em Perigo recebeu 121 chamadas, o formulário online que está no ar desde dia 1 de junho recebeu 53 comunicações de perigo, também são de imediato encaminhadas para as CPCJs quando se trata de situações de crime, naturalmente que encaminhamos para o Ministério Público. Tivemos, de facto, alguns casos, não muitos, de abusos sexuais que são encaminhados para o Ministério, ou de denúncia de abusos sexuais que são encaminhados para o Ministério Público e, portanto, a colega que atende as chamadas é uma técnica da Comissão Nacional, altamente especializada, que faz esse acompanhamento, triagem, esclarecimento e o encaminhamento necessário quando as questões são colocadas. Como referi na apresentação, as comissões são diferentes, mas todas elas tentaram garantir a resposta. De facto, logo no início da pandemia, para a realização de visitas eram necessários equipamentos de proteção individual e, como sabem, tivemos ali uma semana em que não existiam e aí sim houve a preocupação de, em contacto com os municípios portugueses, porque os municípios são a entidade que é responsável pelo apoio ao funcionamento das CPCJs através de um protocolo com a Comissão Nacional, e a Comissão Nacional contactou com a Associação Nacional de Municípios Portugueses a
pedir, a solicitar este reforço por parte dos municípios nos equipamentos de proteção individual, também nas condições de proteção das próprias comissões, e tivemos respostas muito positivas e outras menos positivas, como faz parte do nosso país. Tivemos municípios que superaram de uma maneira incrível tudo aquilo que eram as necessidades das comissões, fazendo obras de imediatas, colocações dos acrílicos, os equipamentos, garantindo que as visitas estavam asseguradas e que não pararam nunca, outros com mais dificuldade, mas também dizer-vos, de facto, que não posso aqui jurar porque não tenho os dados, mas tenho a percepção que nenhuma criança ficou desprotegida ou por ser visitada só porque não havia equipamento. As comissões reinventaram-se, as comissões foram de uma proatividade extraordinária. E também foi possível de ver, e vou aqui encontrar um bocadinho a pergunta da doutora Catarina Marcelino, que no início da pandemia a solidariedade foi fantástica. E este sistema, que é um sistema de solidariedade, é um sistema em que todos fazemos parte, em que cada entidade, e como sabem, as CPCJs têm a Segurança Social, a Saúde, a Educação, o Município e as IPSS na sua restrita e na sua comissão alargada, membros da Assembleia Municipal, associações de pais, de crianças, jovens, por aí fora, houve uma enorme solidariedade. Os perigos são depois para os desafios, é que há um certo esgotar e cansaço, e agora, se não tivermos cuidado, a pandemia, com este isolamento, pode trazer-nos aqui algum egoísmo e algum voltar a cada um ter a sua capelinha. Temos que contrariar isto. E, portanto, eu acho que o sistema, ainda assim, com estas fragilidades, de início reinventou-se. Em relação aos equipamentos de proteção individual, por exemplo, um exemplo, se o município ainda não tinha, houve outras entidades que se juntaram e que encontraram, houve imensas formas de tentar conseguir chegar às respostas e às visitas. Portanto, estou em crer que não houve visitas que ficaram por realizar só porque não havia proteção individual. Em relação à ficha para as escolas, não é o formulário do online, é uma ficha específica que foi construída, eu tenho aqui comigo, se eventualmente depois quiserem ver, que foi construída para os docentes estarem atentos aos sinais online. Este ensino à distância é muito desafiante. Já lá irei dizer que, de facto, não há como um ensino presencial e, portanto, espero que existam condições para voltarmos ao ensino presencial. É muito desafiante. Sendo necessário o virtual, é importantíssimo que os professores peçam para ligar a câmara e que vejam os alunos, que a maior parte deles não aconteceu. E, portanto, é importantíssimo haver aulas síncronas, ao mesmo tempo, para perceberem o que é que está a acontecer. É importante olharem para os alunos, verem os alunos e encontrarem momentos de tentativa. Os alunos hoje em dia têm os telemóveis todos dos professores. Podem, se quiserem, por WhatsApp, se quiserem para nós também, Instagram, WhatsApp, todos os mecanismos, mas com o próprio professor, se o quiserem, também podem. Se o professor permitir essa relação, é possível também saber, mesmo estando confinado. E, portanto, são desafios para o futuro. Essa ficha, nós não conseguimos saber. Sabemos quantas comunicações desde maio, junho, abril, maio e junho, das escolas chegaram às comissões, não conseguimos saber se foi através desta ficha ou não. E chegaram mais de 800 comunicações das escolas às comissões. Portanto, não sabemos se foi através da ficha que nós construímos ou não, mas o que importa é que as comunicações cheguem. De facto, foi muito desafiante e as desigualdades são acrescidas, mas também dizer-vos que tivemos conhecimento de muito boas experiências em algumas zonas do país, quer por parte das freguesias, que encontraram forma de crianças que estão com problemas habitacionais, a viver em condições de extrema pobreza, que não têm nem computadores nem internet, de encontrarem espaços para que as crianças pudessem participar nas aulas, de terem funcionários da junta que iam buscar os trabalhos de casa e levar os trabalhos de casa às escolas. Houve aqui um reinventar que espero que se mantenha, mas há também essa preocupação aqui colocada de distinguir quais são os casos mais graves e outros. Nós temos apostado na formação das comissões, as comissões têm essas competências, a Comissão Restrita continua sempre a reunir, nem que fosse virtualmente, quando era um número maior, mas sempre a reunir e a poder fazer essa avaliação. E, durante a pandemia, também houve situações de crianças que tiveram que ter medidas de colocação. Isto para dizer que não deixaram de, em alguns casos mais graves, e como sabem, as comissões trabalham sempre em consenso com a família, de crianças terem que ir residir para casas de acolhimento. Desafiantes também em tempo de pandemia, com teste prévio, com garantia de vaga e por aí, mas que foi possível também fazer. De facto, a Comissão Nacional tem apostado nesta estratégia de comunicação que espero que possa vir a dar frutos. É uma estratégia de sensibilização de toda a opinião
pública de toda a sociedade, porque as crianças são o bem mais precioso que todos nós temos, e se não tratarmos delas, estamos a hipotecar o nosso futuro. E por isso é importante continuarmos. Ainda não temos muitos resultados destes frutos, destas sementes que fomos plantando, mas temos tido, pelo número de chamadas, pelo número de situações que chegam online, pelos contactos que temos tido a noção que estão a aumentar. Neste momento as comunicações de perigo estão a aumentar e as pessoas estão mais atentas. A comunicação social, em alguns casos, também nos ajudou a divulgar a campanha e todos somos poucos para poder divulgar a campanha de que proteger crianças compete a todos. As situações escondidas, como foi referido pela Sra. Deputada Diana Ferreira, é uma preocupação desde o início. Essa foi a nossa maior preocupação. A parentalidade fechada em casa traz perigos acrescidos, principalmente, como referi no início, de fragilidades que já existiam na família. Por isso é tão importante, não havendo as entidades de primeira linha, que espero que possam voltar a funcionar plenamente, que todos nós possamos, enquanto vizinhos, amigos, conhecidos, familiares, e tantas vezes nós temos situações na nossa família alargada e que às vezes achamos, vai passar, foi pontual, e não estamos suficientemente atentos e estamos a pôr em causa o que fazemos ou o que não fazemos vai ser determinante para o futuro daquela criança. E por isso é importante estarmos todos atentos a isso e temos feito esse esforço grande de fazer chegar esta linha por todas as redes sociais para nos fazerem chegar casos de situações de perigo. Com a possibilidade do anonimato também notamos que tem aumentado um pouco. Havia essa preocupação da pessoa não se querer expor, até porque era familiar alargado e não queria trazer problemas. Com o anonimato é possível pôr. Em relação, portanto, a ficha virtual para os professores é de facto desafiante. É preciso que o professor tenha a câmara ligada, esteja atento, encontre formas de conversar com os alunos fora da aula, e é possível, se quiserem, é possível. Claro que o virtual não substitui o presencial e esperemos que venha o presencial urgentemente, mas pode encontrar algumas respostas não havendo outra forma. E se houver vontade e possibilidade e disponibilidade, consegue-se. Não pode haver aulas que o professor coloca apenas numa plataforma os trabalhos e depois os recebe dos alunos e nem sequer interagiu com o aluno. E nem sabe se foi necessariamente o aluno que fez os trabalhos ou não, ou se foi outra pessoa, o pai ou a mãe, se tiverem competências para isso. Porque outra preocupação grande com o ensino à distância não tem só a ver com as questões dos equipamentos, com as questões da internet, mas com as questões das competências parentais. E é, de facto, até para os mais pequeninos, eu já tenho filhos mais crescidos, mas eu tenho sobrinhos, e percebo que mesmo para os mais pequeninos de primeiro ciclo, com a quantidade de passwords e plataformas e documentos que têm que introduzir, eles aprendem rapidíssimo, e isso é ótimo, já está nos genes, já vem de nascença, mas se os pais não têm essas competências, eles ficam à margem, eles ficam mais atrás. Portanto, as competências parentais também são uma grande preocupação. A senhora deputada Joacine Catar Moreira falava-nos da emergência sanitária e das preocupações grandes das desigualdades. É verdade que temos que estar muito atentos às desigualdades. Já disse que as crianças são menos infectadas pelo vírus, mas mais afetadas pelas consequências do vírus. Durante o período de pandemia houve uma redução das comunicações de perigo, ainda estamos no período de pandemia, mas já estamos a notar uma retoma das comunicações de perigo. Aliás, até prevê-se que haja aqui agora um eventual boom com algum desconfinamento e também com as divulgações que temos feito das comissões. Nós não conseguimos recolher dados étnico-raciais, conseguimos recolher dados apenas das nacionalidades das crianças, mas étnico-raciais não é permitido, a nossa aplicação não permite essa recolha e, portanto, não temos essa informação para podermos responder. Falar-vos, e agora ir aqui ao encontro também daquilo que foram as perguntas colocadas pelas senhoras deputadas Sandra Pereira e Catarina Marcelino. Como eu referi, este sistema de proteção, que é um sistema muito desafiante, é um sistema que nos parece que para as crianças é ótimo teoricamente, do ponto de vista prático tem muitos desafios. Exige que todas as entidades que fazem parte do sistema que ponham no centro e no foco essa sua participação. E, portanto, como disse, creio que no início da pandemia foi visível o esforço enorme. Foram tempos, e continuam a ser tempos, mas aqueles primeiros meses, aqueles dias de março e início de abril foram, de facto, muito assustadores para todos nós. Não sabíamos o que é que vinha aí e para as comissões também, mas reinventaram-se respostas, tentaram-se ajudar. É importante para o futuro
que para funcionar este sistema, que as entidades cumpram os tempos de afetação que já foram aprovados em Conselho Nacional e que possam dar o tempo às comissões para que elas tenham esta capacidade de resposta necessária para responder aos desafios. Portanto, eu diria que este sistema partilhado pode funcionar se houver um compromisso concreto de cada entidade. É muito desafiante, mas se pusermos no centro a importância das nossas crianças e das proteger e que todas as entidades podem fazer a diferença, eu acho que talvez se consiga e temos comissões que já trabalhavam bem, trabalharam ainda melhor. Temos comissões que não trabalhavam muito bem, por fragilidades de falta de recursos, de instalações que começaram, que durante a pandemia naturalmente que se agravaram as situações, e temos outras que não trabalhando muito bem, passaram a trabalhar muitíssimo melhor, porque houve de facto autarquias que investiram muitíssimo e dar os parabéns a muitas das autarquias que talvez só na pandemia é que olharam com mais atenção para a sua CPCJ e foram reinventar-se na tentativa de reforçar as suas condições. As visitas, portanto, como eu dizia, durante o período de pandemia poderá ter havido ali, e de facto houve uma altura em que, tal como os hospitais, tal como os centros de saúde, só era possível situações de urgência, e essa era a informação que nós tínhamos e era para ser respeitada porque estávamos perante um perigo iminente. Como digo, creio que todas as crianças que estavam em situações de emergência foram visitadas, houve medidas de colocação durante o período de emergência. Desde abril, desde o nosso Ofício Circular de Abril, que tenho informação através das equipas técnicas regionais e das coordenações regionais Madeira e Comissariado dos Açores para a Infância, de que as comissões estão a trabalhar normalmente e a fazer o seu trabalho de visitas domiciliares, de reuniões. Pontualmente, temos algumas comissões com casos de infecção. Tivemos há muito pouco tempo a situação recente aqui nos arredores de Lisboa e neste momento temos outra, portanto, duas comissões daqui de Lisboa e Val do Tejo com comissários infectados e que, com a vistoria do delegado de saúde, se tomaram medidas adequadas à situação. Uma das questões de pós-desafios era como se pode suplantar a ausência da escola relativamente à proteção das crianças. De facto, a escola, já referimos e todos referiram, é fundamental. Eu espero que possa vir a escola presencial. Faz a diferença na vida destas crianças, é altamente protetora. Não sendo possível, teremos tempos, se calhar, que vamos ter que voltar a confinar, então, a ser virtual e à distância, que estejam atentos aos sinais, que utilizem as câmaras, que falem com as crianças, que estejam atentos. E aqueles casos, os casos que chegam às comissões de proteção, são os casos que, feitas todas as diligências, e houve vários contactos da escola, e a ficha que demos aos professores dizia isso mesmo. Têm que ser feitos os primeiros contactos. A primeira linha da pirâmide, como já vos disse, está um bocadinho parada, mas esperemos que possa retomar a sua atividade, mas têm que ser feitos, é um princípio de subsidiariedade, os primeiros contactos pela escola. Não é porque a criança não responde naquele dia que vem fazer uma comunicação à CPCJ. São chamados os pais, são chamadas as crianças e nada acontece, então sim, não se encontram, desapareceram do sistema. Naturalmente, se cá vamos ter ecos mais para a frente, esses sim têm que ser reportados às comissões. Dizer-vos que, em relação ao diagnóstico e à colocação das crianças nas escolas, de facto este diagnóstico também permitiu que as comissões pudessem olhar novamente para todos os acordos de promoção e proteção, para todos os processos de promoção e proteção e pudessem analisar e ver quais eram as situações mais graves, quais eram as situações de perigo agravado por estarem fechadas em casa com a sua família e encaminhá-las para as escolas para poderem frequentar as aulas à semelhança dos filhos dos profissionais de serviços prioritários. Aqui houve a preocupação, e por isso também não foi tão divulgado, de não discriminarmos, não catalogarmos, não rotularmos estas crianças ao irem para a escola. E por isso quisemos colocá-las juntamente com os filhos dos profissionais de saúde para não haver um rótulo ou uma etiqueta a dizer que aquela criança tem uma situação má em casa, e foi essa a ideia. O semáforo, nós tínhamos um sistema de semáforo, e está tão na moda agora, vermelho, amarelo e verde. No semáforo vermelho eram situações de negligência grave, e houve algumas, situações de maus-tratos físicos ou psicológicos agravados, que se foram agravando, conflitos intrafamiliares, violência doméstica, consumos dos pais, situações que, estando fechados em casa, a situação ainda foi mais agravada. Naturalmente que, se a situação é grave, não ficam em casa e anteriormente já era grave, não tinham ficado em casa. A verdade é que, depois desta análise, depois deste diagnóstico,
As comissões de proteção reconheceram cerca de 800 crianças em condições de poderem frequentar, mas é preciso um contacto com as famílias e, ao chamarem as famílias, também se aperceberam que conseguiram encontrar outros recursos. E, portanto, houve outros recursos que foram desenvolvidos, quer pelas próprias juntas de freguesia, porque as escolas eram as escolas de referência, algumas eram no concelho, e em zonas de interior era ainda distante das crianças, não tinham transporte, mas temos cerca de 200 crianças, talvez 200 e muitas, que de facto estavam a frequentar as escolas presencialmente, do ponto de vista das comissões de proteção. Temos as outras das EMATs e das EATLs que nós não sabemos o número, só posso falar pelas da comissão. E, portanto, este exercício foi um exercício muito positivo porque permitiu que as CPCJs pudessem olhar novamente para todos os processos, poderem refletir sobre cada um, chamar as famílias, analisar novamente e definir quais eram as medidas. E para terminar, temos grandes desafios pela frente. Novamente, garantir que, se voltarmos a confinar mais, que esperemos que não, mas que temos conhecimento das situações de perigo, que as crianças em perigo as situações de crianças em perigo são comunicadas junto das CPCJs, garantir que vamos encontrar resposta para as desigualdades que vão surgir, que já todos falaram aqui, e sensibilizar a sociedade em geral para a importância de que todos somos poucos para proteger as nossas crianças e este equilíbrio enorme entre proteger do vírus, mas também ao mesmo tempo promover os direitos das crianças e dos jovens. Tinha muito mais para dizer, o tempo voa, muito obrigada, foi um gosto estar aqui. Muito obrigada, Sra. Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Dra. Maria do Rosário Farmhouse, ao qual agradeço em meu nome, em nome da Comissão de Trabalho e Segurança Social e em nome da Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, os esclarecimentos que foram prestados e da oportunidade desta audição, agradecendo a todas as deputadas e deputados intervenientes nesta audição. Bom dia para todos.